Olá, eu sou a Daniele Silva, Head da Drive RH. Sejam bem-vindos ao nosso canal e à nossa playlist sobre recolocação profissional. Bom, esse é o vídeo Entendendo o Processo Seletivo e Suas Fases, parte 2. Se você não viu a primeira parte, eu vou colocar um link aqui no vídeo para que você possa ver a parte 1 primeiro e depois ver a parte 2. No vídeo anterior, a gente já teve uma ideia aí sobre o que é o contexto de abertura de uma posição em uma empresa. Bom, a primeira fase do processo seletivo é a fase de triagem. Normalmente, o recrutador ele publica a oportunidade com 2 dias, 3 dias antes dele começar a olhar os currículos. Por isso que eu digo que você não pode demorar uma semana para você fazer o cadastro da vaga, entendeu? Tem sempre um número grande, tá, de pessoas já inscritas. 90% das pessoas não serve para a vaga, tá? Elas não satisfazem algum dos requisitos que são exclusivos, ou elas não são nem daquela carreira. Eu lembro que quando eu era recrutadora, teve uma vez que eu abri uma vaga no vagas.com, e era uma vaga de SAP ABAP. Quem conhece um pouco de tecnologia sabe que são profissionais difíceis de serem encontrados no mercado. Só que eu abri essa vaga, assim, uma semana antes da posição ser aprovada. Eu fui ver, a vaga tinha 2.000 e poucas pessoas inscritas. Eu não estou brincando, não tinha um profissional aderente à vaga. Eu cheguei a pensar no primeiro momento que o filtro do Vagas estava com problema. Cheguei a ligar para o Vagas. Aí teve uma hora que eu falei, não, eu vou ter que... Eu coloquei um filtro lá, São Paulo, né, que era para onde eu estava buscando. Aí já caiu assim para 500, porque o pessoal se inscreve de tudo quanto é lugar. Aí eu comecei a olhar os perfis, um atrás do outro, um atrás do outro. Não tinha profissional. Porque esse recrutador, ele vai fazer essa publicação nas redes sociais e no portal, e ele depois vai trabalhar normalmente com uma outra ferramenta que vai mapear a palavra-chave. Por isso é importante que você tenha no seu currículo, no seu perfil do LinkedIn, as palavras-chave corretas, tá? Por isso que quando você vai fazer aquele seu cadastro naquele site daquela empresa, tem uns sites que demoram 2 horas o cadastro, eu sei. Você evita só dar Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Busca ler o que está escrito no Job Description, ver quais são os requisitos, escrever alguma coisa sobre isso, entende? Colocar as palavras que estão no Job Description dentro do seu cadastro. Eu sei que não é legal, sabe? Ninguém faz isso por hobby. Pô, deu uma vontade de fazer um cadastro. Ninguém faz isso porque gosta. As pessoas fazem isso porque elas precisam. Mas assim, já que você vai gastar 40 minutos dando Ctrl+C, Ctrl+V, gasta 1 hora, gasta um pouquinho a mais, mas garante que pelo menos você vai ter um retorno em relação à sua inscrição. No caso do hunting, é só na base da palavra-chave, gente. Então, seu perfil ele precisa estar completo. Eu sei que é muito misterioso, muito fino, muito incrível, assim. Você ser aquela pessoa que não tem foto, você só tem o nome ali e o nome da posição que você tá, o nome da empresa e nada de escrito, porque você é uma pessoa super discreta, você não gosta de se expor. Mas assim, se você tá buscando emprego, você precisa se expor. Após essa fase de triagem, o recrutador ele vai selecionar algumas pessoas ali, alguns profissionais, dependendo, claro, da experiência do recrutador. Se ele for muito experiente, ele vai selecionar poucos profissionais para ele ligar, porque ele já bate o olho no perfil, ele já sabe se a pessoa serve para aquela posição ou não. Como é que ele vai abordar você? Ou ele vai te ligar, ou ele vai te mandar um e-mail. Mandou um e-mail, gente, você tem que responder no mesmo dia. Não dá para você responder daqui a uma semana. A oportunidade passou já. Em relação a celular, se você está procurando emprego, você tem que deixar o celular ligado. O recrutador ele te liga, você não atende. Aí ele te liga mais uma vez, você não atende. Você não atende, ele vai passar para o próximo. Nessa ligação, o recrutador ele vai se preocupar basicamente em entender se você está empregado ou não, qual foi sua última remuneração. A maioria pergunta a pretensão. Se você está buscando, se você está desempregado, você pode falar, olha, eu ganhava tanto. Eu sou suspeito para falar que eu gostaria de continuar ganhando na mesma faixa, porém eu não estou fechado ao mercado, eu tenho muito interesse em trabalhar na sua empresa, entende? Então eu estou completamente aberto também para ouvir e entender
O que a empresa ela pode me oferecer hoje no momento, porque assim, eu não estou focado só na questão salarial, mas também na questão de eu voltar para o mercado. Tudo é uma questão do como você vai se posicionar. Você disse que você vai aceitar qualquer oportunidade? Não, mas você disse que você está aberto. Então ele vai querer saber se você está empregado, desempregado, há quanto tempo, por que você saiu, se você está empregado, por que você está avaliando. Ele vai querer saber a faixa salarial que você está avaliando. Ele vai querer saber onde você mora, se você avalia trabalhar nesse lugar que essa vaga hoje se encontra. É isso que ele vai basicamente querer saber. Se ele avaliar que você tem realmente match com a vaga, como ele achou, como ele acreditou que você teria quando ele viu o seu currículo, ele vai marcar uma conversa com você, tá? Essa conversa pode ser que seja entre você e o recrutador, ou entre você e um gerente de RH, ou entre você e um diretor de RH, caso você seja um executivo, ou entre você e o gestor da área. Normalmente, você faz uma entrevista com recursos humanos primeiro. Nessa entrevista, seja por Skype ou presencial, o recrutador ele vai basicamente avaliar sua carreira versus vaga. Ele vai basicamente bater isso e avaliar muito o seu posicionamento, a forma com que você se comporta, a forma com que você responde, ver se você tem perfil para trabalhar na empresa, tá? Isso não é injusto. A empresa ela tem o direito de selecionar as pessoas com quem elas querem trabalhar. Ela tem o direito de selecionar quem melhor representa a empresa. Entende? Porque quando você está trabalhando numa empresa, você pode até achar que não, mas você representa essa empresa no mercado, principalmente o pessoal da área de vendas, marketing, e você tem que saber representar bem, você tem que mostrar que você é uma pessoa profissional. A entrevista é uma amostra de comportamento seu, entende? Então, as pessoas vão te avaliar e vão pensar que você se comporta de forma semelhante ao que eles viram no andar da entrevista. Uma outra coisa, durante a entrevista pode ser que o recrutador faça uma ou outra pergunta repetitiva. Então, por exemplo, o recrutador ele te pergunta assim: você tem experiência com reportes de relatórios financeiros para a Europa? Aí você diz sim. Você tem experiência com US GAAP? Tenho. Aí o recrutador pergunta: você tem experiência com reportes para empresas que a matriz se encontra nos Estados Unidos? Assim, é uma pergunta, quem é da área financeira sabe que ela é repetitiva, porque se você tem experiência com US GAAP, você consegue reportar utilizando o modelo americano, que esse é o modelo americano de reporte financeiro, entendeu? Só que o recrutador não sabe disso. Você tem que garantir que quando você deixou aquela sala de entrevista, o recrutador não tem dúvidas que você é absolutamente aderente para a posição. Então, não tenha medo de explicar. Cabe a você, o poder está nas suas mãos. Não usa assim aquele raciocínio de o recrutador é muito júnior, isso me incomoda. Quanto mais júnior ele for, quanto mais experiente você for, maior é a sua responsabilidade. Entende? Então, saiba ser didático, mostrar isso, se posicionar, mostrar suas competências, mas de uma forma também que não tire o poder da entrevista das mãos do recrutador, entendeu? Não tente retirar. O recrutador, sim, ele é uma pessoa que não consegue aprovar você e te levar para dentro da empresa, mas se ele achar que você não tem um comportamento adequado ou que você não tem o conhecimento necessário para ocupar a posição, ele vai te reprovar. Essa é a função dele, selecionar as melhores pessoas para a empresa que ele representa, ok? É isso. Se você gostou do vídeo, aperta curtir aqui, dê um curtir aqui embaixo, tá? Não perca tempo, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos, tá? Eu tenho certeza que esse vídeo e os próximos vão ser muito importantes para quem está buscando uma oportunidade, mas para quem está empregado também, gostaria de entender um pouco mais sobre o que é um processo seletivo, como funciona, o que está em jogo, como é cada fase, tá? Não perca tempo, se inscreva aqui no nosso canal, fique por dentro de todo o vídeo que eu postar. Eu posto vídeos aqui semanalmente e você vai sempre ficar por dentro na hora quando eu fazer um post de um vídeo bem legal para você, tá bom? É isso e até o próximo vídeo.